nós encerramos com esta declaração de Paulo, que nós somos para Deus o bom odor de Cristo. Capítulo de número 3, diz assim: começaremos de novo a nos recomendar, ou será que, como alguns, precisamos de carta de recomendação para vós ou da vossa parte? Veja que foi a introdução na quarta-feira passada. Eu coloquei, até um tema lá no vídeo, que foi a carta que Paulo mais se entristeceu, tanto que ele queria ir em Corinto, mas ele estava tão chateado que ele achou melhor não ir. Não foi, mas mandou uma carta muito chateado. Só que essa carta surtiu efeito. E o efeito que essa carta surgiu, Tito vai e traz o resultado da boa notícia para Paulo. Paulo estava pregando numa grande porta que, segundo ele, se abriu, mas ele parou porque a notícia não tinha chegado e ele estava com medo de que a carta tenha surgido um resultado negativo. Só que Tito trouxe boas notícias. Paulo, a maioria deu certo, o povo ouviu, se arrependeu e eles estão contigo. Tem 2 ou 3 que não está nem aí para você, mas a igreja se corrigiu. Então, Paulo está falando sobre essas questões de quando ele não foi, os problemas que estavam acontecendo. Então, olha só, às vezes é como eu falei, parece que Paulo é apóstolo, é o fundador da igreja, provavelmente, pastor da igreja, ausente, porque ele é um pastor missionário, então ele deixa com que a igreja cresça por si só, levanta líderes, vai fazer sua obra missionária. Aí de vez em quando recebe notícias de como está a igreja, umas notícias boas e outras notícias de que tem problemas na igreja. Então ele escreve a carta. E olha só o problema que estava acontecendo. Paulo chega na igreja e semearam a semente do mal na igreja, não os crentes que ali estavam, mas alguns líderes de outros lugares que andou passando por ali, chegaram com cartas de recomendação. Hoje é um pouco diferente, Alguns anos atrás, um exemplo, você recebia um pregador, ele trazia a carta de recomendação só da igreja, falando de tal. Ou às vezes o pastor da igreja mandava uma carta de recomendação sua para você estar em tal lugar. Aconteceu que chegou uns altos recomendados que ninguém chamou e apareceu na igreja de Corinto, dizendo: olha, eu estou aqui auto-recomendado, quem sabe, recomendação de algum apóstolo, de alguma autoridade. E aí, quando eles iam falar de Paulo pregou aqui, abriu a igreja, fundou, mas qual é a recomendação dele? Ele estava passando no caminho de Damasco e encontrou com o Senhor. E o Senhor deixou alguma carta? Só para você entender o problema que estava acontecendo. Eles estavam burocratizando o lugar que Paulo fundou. Em vez de fazerem isso com qualquer outra pessoa que passaria por lá, estavam fazendo isso com o próprio apóstolo Paulo. Quem fundou essa igreja aqui foi o apóstolo Paulo, mas quem ungiu ele é apóstolo. Então, assim, a igreja ficou entre as palavras dos acusadores e a palavra de Paulo. E aí Paulo falou: eu vou começar a me auto-recomendar para vocês? Eu não estou entendendo. Ou será que, como alguns, precisamos de carta de recomendação de vós? Ou seja,
Eu lá preciso de alguma carta de recomendação de vocês para me autorizar a fazer alguma coisa em algum lugar, ou para me autorizar a ser quem eu sou? Só para vocês terem ideia e compreender o problema do que Paulo falou essas palavras. 2. Nossa carta sois vós. Eu lembro, fui pregar numa igreja, e aí eu estava com a carta de recomendação, aí o pastor, não precisa de carta não. O apóstolo Paulo diz que o seu trabalho mostra a sua carta. Mas praticamente é o que Paulo está se autorizando a dizer. Está vendo a igreja? Está fundada. Está vendo a igreja? Deus está abençoando. Está vendo a igreja? Deus está operando. Está vendo o que eu fiz na igreja? Então que carta? O resultado da onde vocês chegaram é a minha carta. O que faz eu ser quem eu sou é o resultado do trabalho que eu estou fazendo, né? Se a gente fosse colocar um paralelo, né, para poder colocar numa pregação, né, uma aplicação, né? Às vezes tem pessoas que se intitulam, né? Ou se dizem títulos disso, ou bispo, ou sei lá o quê, mas se você for procurar, cadê o trabalho que fez com que você seja quem você diz que é? Aí se você for procurar no histórico da pessoa, ela nunca fez nada, nunca fez uma missão, nunca fez um trabalho, nunca liderou, nunca foi obreiro, mas está por aí. Paulo está dizendo, essa pessoa não tem condição nenhuma de fazer o que está fazendo, porque não existe nenhum conteúdo que respalde que verdadeiramente Deus chamou ela ou ele para ser alguma coisa. Paulo está falando, vocês querem saber se eu tenho autoridade para fazer o que eu estou fazendo? Olhe para vocês, vocês são o resultado do meu trabalho. Ficou claro? Mas com menos aquele, pelos frutos conhecereis a veracidade da árvore. Então, depois dos 30 a letra fica pequena e os seus olhos menos ainda. Nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta. As pessoas que apareciam lá, ele estava literalmente falando, as pessoas que apareciam com cartas escritas, de que outros apóstolos, outros líderes haviam recomendado eles estar na igreja de Corinto, e chegavam lá, pagavam de autoridade e ainda questionava o trabalho que Paulo estava fazendo. Então essas pessoas levantaram altas críticas contra não contra o trabalho de Paulo. O trabalho de Paulo estava lá pronto, bonitinho, feito, mas quanto à autorização dele estar fazendo. É mais ou menos, agora vai ficar tranquilo, vai ficar mais... Quando os 70 são enviados por Jesus com autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, blá blá blá, o que acontece? Eles vão e voltam dizendo, ó, deu tudo certo, os demônios vão embora, as pessoas são curadas, mas tinha um camarada lá que estava expulsando o demônio em teu nome, mas não era dos que estavam com a gente, não foi mandado com a gente. E aí o que o Senhor falou? Aquele que não é contra nós, é por nós. Então, é praticamente isso. Ele se auto-recomendava, sendo que Paulo, ele era evidenciado pelo próprio trabalho que ele realizava. Versículo 3. Evidentemente sois uma carta de Cristo entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com
o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Quando a versão tiver muito diferente, vocês pedem para ler na versão aí, porque eu não li em outra versão. Essa aí tá boa, mas que eu tenho que ler nessa aqui. Deixa eu ver aqui. Não, aí não vai ter, essa aqui não vai ter, não. Bíblia de Jerusalém. Tal é a certeza que temos, graças a Cristo diante de Deus, não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós, mas é Deus que vem, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Então, sempre que Paulo é questionado, o seu trabalho ou a sua capacidade, ele vai para quem? Deus. Deus me chamou. Mesma coisa quando Jesus vai vamos colocar assim, se justificar, quando pergunta com que autoridade ele faz isso. Então, as coisas que acontecem ao redor dele, evidencia nele o chamado de Deus. É a mesma coisa, né? O pastor, quando ele olha para os membros, quando ele olha para o trabalho das pessoas, ele já tem aquela sensibilidade de identificar: essa pessoa vai ser um grande evangelista, essa pessoa vai ser um grande obreiro, essa pessoa vai ser um grande presbítero, essa pessoa vai ser um grande pastor. Ou seja, o trabalho que vocês fazem faz com que eles olhem para você e identifiquem em Deus, né, qual é a linha do chamado que Deus está direcionando você. Paulo está dizendo que não é ele que é dotado, não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi ele que nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova. Aliança nova, nova aliança. Estava observando o significado da palavra aliança, até porque na ceia Jesus vai dizer: esse é o sangue da nova aliança. Em outras versões, né, um novo pacto. Mas o sentido literal da palavra aliança é compromisso. Este é o sangue do novo compromisso. Então, aliança é compromisso. Quem tem aliança com Cristo tem compromisso com Ele. E aqueles crentes que não têm compromisso, não é crente. Ou é, mas não tem nenhuma aliança com Cristo. Já parou para pensar nisso? Estar com Cristo, servir a Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, é se comprometer com Cristo. Então, se eu estou na igreja e nunca me comprometo com nada, eu não tenho uma aliança com Cristo, porque aliança é compromisso. Sempre tem 2 ou 3, não, eu estou por aí, eu estou indo e vindo, mais vindo do que indo, não mais do que indo quando não vindo. Agora embolou tudo, né? Para ver se vocês, né? Sempre tem 2 ou 3, não, eu estou aí, indo. Mas você precisa da pessoa para alguma coisa,
a igreja precisa da pessoa para alguma coisa? Não conte comigo para nada. Então você realmente está aí indo para não sei para onde, né? Porque aliança ou nova aliança é compromisso. É compromisso. Quem está no Evangelho e não tem compromisso com a igreja, com Jesus, está aí indo para os quintos. Aliança é compromisso. Foi Ele que nos tornou aptos para ser ministro de um novo compromisso, de uma nova aliança. Não da letra. Toda vez que bate em letra, está falando de Moisés. Dos 613 preceitos que colocaram em cima do decálogo, os 10 mandamentos, né? Não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata. Porque a gente viu em Romanos que a lei conduz à morte, a letra mata, mas o Espírito vivifica, que comunica a vida. Então você já acordou para a vida e já entendeu que a letra mata não tem nada a ver com fazer teologia. Porque todas as vezes, pelo menos antigamente, não sei se meio que acordaram para a vida hoje, né? Antigamente a pessoa ia estudar teologia, cuidado que a letra mata. Vem chegando cheio de letra, não tem nada a ver. Eu nunca vi ninguém pregando a lei de Moisés na igreja. Essa é a letra. Essa é a letra do texto, a lei de Moisés. O dia que alguém aqui vier pregar em nome de Moisés, você fala a letra mata. Porque essa é a letra que Paulo está falando, a lei de Moisés. Paulo não está falando aqui quem estuda teologia. A letra mata, a letra da lei. Daqueles que se auto-recomendavam aqui, que apareceu na igreja de Corinto. Porém, essa nova aliança, Paulo enfatiza, é a nova aliança do Espírito. Deus é Espírito, precisa ser adorado em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Então a nova aliança tem a ver com o ser espiritual. A letra mata, como Ele é Espírito, Ele dá a vida, Ele que vivifica. Ou, ora, 7, se o ministério da morte, o ministério da lei é o ministério de Moisés. Se o ministério da morte, gravado com letras sobre pedra, né? Monte Horebe, Monte Sinai, as letras sobre a pedra, né? Aqui Paulo vai começar a bater em Moisés, para não sei como é que ele não foi apedrejado, porque ele mandou uma carta, né? Se falou isso pessoalmente, ele morria, né? A letra gravada com letras de pedra foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés por causa do fulgor que nele havia. Então eles diziam assim: a letra dada por Deus a Moisés foi tão gloriosa que, olha, quando Moisés recebeu, o rosto dele brilhava. E ninguém conseguia olhar para Moisés, porque a glória de Deus era muito forte no rosto de Moisés. Fulgor, aliás, passageiro. Está vendo como é que Paulo está colocando? Passageiro. Como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito, que não passa, não é passageiro. Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça,
porque é Cristo quem nos justifica. Mesmo a glória que então se verificou já não pode ser considerada glória em comparação com a glória atual, que é muito superior, pois o que é passageiro foi assinalado pela glória, mas com mais razão os que permanecem deve ser glorioso. Alguém quer ler o 10 e o 11 na outra versão aí? Mesma coisa? Só muda alguma coisa. O que a Paulo falando isso aqui em praça pública, ele já estava morto. Jesus foi falar contra o templo, já queria apedrejar ele. Paulo ainda vai falar diretamente contra Moisés. Na verdade, não tem como atacar a lei se não atacar quem recebeu a lei. Então, o que acontece aqui? Paulo está dizendo, Moisés foi lá, recebeu a lei, aí tudo bem, né? Foi glorioso, o rosto dele brilhou. Só que o que muitos não, é que o brilho no rosto de Moisés foi se apagando. Então, por isso que ele chama glória passageira, é a nossa que não passa, a deles é passageira. Passou. Que Paulo está fazendo um comparativo em uma aliança que não presta mais e uma nova aliança, um novo compromisso agora é com Cristo, não é com nenhuma lei, de nenhum mandamento e de nenhum preceito do antigo, da lei mosaica. Então, o que acontece? Paulo falasse isso na igreja de Jerusalém, onde Pedro estava, no outro dia ele já estava esquartejado. O que acontece? Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Deus, ele tirava o véu. E quando Moisés ia transmitir o que Deus falava para ele, para o povo, ele colocava o véu. Só que a glória no rosto de Moisés, o brilho estava se apagando. Mesmo se apagando, ele colocava o véu para falar com as pessoas, mesmo não tendo brilho nenhum mais, porque ele não queria transparecer para as pessoas que o brilho da glória de Deus estava desaparecendo. Isso que é interessante. Aquele brilho passageiro, para que o povo não percebesse que estava indo embora, para que o povo acreditasse que Moisés continuava com aquele brilho, ele colocava o véu, né? Se a gente fosse aplicar isso, que não é o caso, mas tem muita gente que pega esse versículo para aplicar aquelas pessoas que já estão perdendo a glória da presença de Deus, mas continuam com a máscara, mas continuam com o véu, para que as pessoas continuem pensando que ela tem a glória, continue pensando que ele reflete o brilho, mas tem muita gente que mascara usando um véu, um pano, uma máscara, para que as pessoas não percebam que o brilho de Deus no rosto dele ou dela já desapareceu. Vamos aonde? Fortalecidos por tal esperança, temos plena confiança, não fazemos como Moisés, um ataque direto, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não percebessem o fim do que era transitório. É isso que eu já estava explicando. A glória de Deus, não da vida de Moisés, né? Mas o brilho da glória de Deus, que fazia os israelitas ter medo de se aproximar de Moisés, que resplandecia o rosto dele, começou a se apagar. Vamos dar um exemplo simples para até a criança entender. Josué era o único assim que tinha uma intimidade muito grande de Moisés, de estar perto de Moisés, de estar com uma intimidade maior com Moisés. Então Josué provavelmente é porque tem pessoas que não conseguem ver que o brilho de Deus foi embora, precisa que uma outra pessoa veja e fala para ela. Talvez Josué entrou na tenda e disse: Moisés, engraçado, o seu rosto já não brilha mais. Não, pega um espelho, então vamos botar o véu para deixar que o povo continue pensando que o brilho continua. Então é isso que Paulo está dizendo, né? Moisés continuava colocando o véu, mesmo sabendo que já tinha desaparecido.
mas seus espíritos se obscureceram. Sim, até hoje, quando lê o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Paulo agora está fazendo o que a gente chama de uma boa hermenêutica. Ele está aplicando a situação do Antigo Testamento e está trazendo para os dias dele, dizendo que a mesma coisa acontece. Por que os judeus não se convertem? Por que eles não acreditaram em Jesus? Porque o véu continua sobre o rosto dele, mas já figuradamente, já é uma forma espiritual. Paulo está aplicando. Abolido, né? Aonde? 14. Ah, tá. Não é retirado porque em Cristo ele desaparece, ele é abolido. Exatamente. É por isso que eu falei que Paulo, né, dependendo do lugar que ele falasse, morreria, né? Então, Paulo falou, ó, a lei de Moisés, traduzindo por dias de hoje, não vale nada, não presta para nada, né? Falar isso lá. É isso, Paulo foi abolido, desapareceu, não faz sentido, não tem razão de ser, não tem por que existir, não tem, né? Desaparece. Sim, peraí. Foi isso aqui, outra tradução. Não lhes é revelado que esta aliança foi abolida por Cristo. Sim, até hoje, todas as vezes que lê Moisés, um véu está sobre o seu coração. Somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Pois o Senhor é o Espírito. Gálatas 5,18. Rápido, né? Gálatas capítulo 5, versículo 18. Paulo identifica Deus ao Espírito a fim de negar que ele ainda opere por meio da letra da lei. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito não estão submetidos à lei. Gálatas 5,18, pode ler. Paulo já está afirmando lá em Gálatas: se sois guiados pelo Espírito, não estão mais tendo obrigação nenhuma de se guiarem pela lei. Pois, 17, né? Pois o Senhor é Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E nós todos que, com a face descoberta, contemplamos ou mesmo provavelmente refletimos Deus. Peraí, deixa eu completar aqui. Contemplamos como num espelho a glória do Senhor. Olha que revelação interessante isso aqui. O que acontece? Por que esse versículo é tremendo aqui? Que Deus, ele não é visto diretamente. Mas olha o que o texto diz, ó. Nós todos que com a face descoberta, porque não temos um véu cobrindo a nossa face, contemplamos como um espelho a glória do Senhor. Ou seja,
vemos a face de Deus refletida em Jesus Cristo. Paulo sempre vai enfatizar que Jesus, ele reflete completamente a face da glória de Deus, vamos colocar assim. Quando um discípulo de Jesus, deixa eu ver o Pai, não precisa pregar, falar mais nada, é só o que eu quero ver. Jesus disse: estivestes comigo o tempo todo e pergunta para ver o Pai. Olha para mim, está me vendo? Então você vê o Pai, porque eu sou o reflexo perfeito da glória de Deus. Com uma face descoberta, contemplamos como num espelho a glória do Senhor. E Cristo é um espelho que reflete a glória de Deus. Então é como se... eu ia falar uma luneta, um binóculo, mas não é nada disso não. É que na verdade a gente... basicamente a gente vê a Deus através da pessoa de Jesus. Você já entendeu? Somos transfigurados nesta mesma imagem. Aí que vem a questão, ó. Somos transfigurados nesta mesma imagem. Versículo 18. Somos transformados de glória em glória. É por isso que eu vou ficar com essa versão aqui, ó. Somos transfigurados nesta mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, Cristo reflete a glória de Deus. Nós vemos Deus através do reflexo de Jesus. E nós também somos transfigurados nesta mesma imagem. Aí ficou pesado. Porque Paulo está dizendo que assim como Jesus, nós também somos transformados em transmitir a imagem de Deus. Nós somos transformados para transmitir a imagem de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, é como se a pessoa fizesse aquela pergunta: você é do jeito que você está, a vida é do jeito que você está levando. A pessoa tem que olhar para você e dizer: eu vejo a imagem de Jesus refletida na tua vida. Eu falei que ficou pesado. Enquanto só Jesus tinha que transmitir a face de Deus, todo mundo saiu correndo, ainda bem que é só Jesus. Aí Paulo diz que nós também somos transformados para transmitir a glória de Deus. Então aí você já viu. Já é um caso a se pensar. Por quê? A gente, Paulo vai colocando a gente no caminho que a gente tem que estar. Por quê? Porque o caminho que a gente tem que estar é que as pessoas, sempre tem gente com espírito ruim. Mesmo Jesus na nossa vida, eles não vai ver mesmo. Está com o véu do capeta mesmo no olho. Mas Paulo está dizendo que as pessoas têm que ver em nós o reflexo de Jesus, né? A grande mensagem da pregação que vocês vão pregar é dizer para as pessoas ou para você mesmo em que patamar nós estamos, né? Se nós estamos verdadeiramente refletindo esta imagem que Paulo já disse que a gente já tem que estar refletindo, né? Então fica aí, nós devemos transmitir em nós a face de Cristo.
Entenderam? Acabou o capítulo 3, hein? Fala. Ofertas fantásticas. 14. Mas seus... Eita, como? 14. Esse é o 14? Mas seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do velho. Nossa, que versãozinha! Meu pai. Isso, eu acho que é a fiel, né? Põe revista e corrigida. Não, mas eu já entendi, não vamos tomar muito tempo não. Vamos tomar muito tempo não. Os seus sentidos estão obscurecidos. Estão falando dos judeus. Pegou? Judeus. E sentidos obscurecidos não é o nosso, não é dos crentes, não é da igreja. Paulo está combatendo o pensamento do judeu com a lei de Moisés, que acha que Jesus não, a doutrina do cristianismo não serve para nada se eles não observar Moisés e a lei. Então, Paulo está dizendo, por que os judeus não se convertem então? Por que os judeus não entenderam que Jesus é o Cristo? Por que todo o judaísmo não se converteu a Jesus? Porque eles têm o sentido obscurecido. É por isso que Paulo fez uma hermenêutica, fez uma interpretação. Um exemplo. Então Moisés estava com o rosto coberto. Então quer saber de uma coisa? Se eles não aceitarem Jesus, é porque o rosto deles continuam encoberto. É uma aplicação. Pergunta? Pra gente ir. Dá pra ir pro quadro, hein? Dá pra finalizar o quadro, né? Pergunta? Quem senta na frente pergunta, né? Não, exatamente. O povo não sabia, porque o rosto dele já não brilhava mais, então ele deveria aparecer para o povo. Não, ele deveria aparecer para o povo. O povo vê que não brilha mais, mas mesmo quando não brilhava mais, ele botava o véu para o povo continuar pensando que o rosto dele está brilhando. Pensando do jeito que o brasileiro pensa, como a gente pensa, poderíamos dizer assim. Mas no pensamento de Moisés, talvez ele estaria se resguardando. Será que se o povo achar que meu rosto não brilha mais, o que vai acontecer? Se o povo já é rebelde com meu rosto brilhando e jamais se não brilhar, é melhor continuar com véu. A gente falaria de engano, o que não é o pensamento dele na época. Na perspectiva, não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que a gente acha que Abraão mentiu, falando que era irmã ao invés de esposa, na perspectiva dele é minha meia-irmã, mesma irmã, esposa, dá na mesma coisa. Tipo assim, ele não pensa fortemente da forma com que a gente pensaria. Amém? Vamos entrar no quarto então? Mais alguma pergunta? Uma pergunta é boa, hein? Quem não pergunta porque entendeu tudo, né? Quatro. Por isto, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, tá vendo? Porque Paulo é Paulo, porque por misericórdia fui revestido de tal ministério. Não perdemos a coragem, dissemos não
aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Muito pelo contrário, pela manifestação da verdade, recomendamos-nos a consciência de cada homem diante de Deus. É assim que está aí? Leia no capítulo 4, o versículo 2. Entender melhor. Paulo, eu fiz uma observação aqui. Paulo está dizendo que ele não lhe impôs à igreja rigores humanos que possa causar barreira no evangelho, mas entregou-os à consciência de cada um diante de Deus. Ou seja, Paulo não pregou um evangelho, Paulo pregou um evangelho tão puro e simples que eles seriam capazes de entender e viver sabendo completamente o certo, o errado, o sagrado, o profano, o que agrada a Deus, o que não agrada, o que pode, o que não pode. Paulo está dizendo que ele não foi manipulador, que ele não usou do evangelho para outra coisa, ou para exercer autoridade sobre eles. Paulo está dizendo que ele pregou um evangelho tão puro e tão simples, que praticamente a presença de Paulo era só, como que a gente pode dizer? Quando a presença de uma pessoa tanto faz como tanto fez? Significante? Não. Que a presença de Paulo não é que não seria mais proveitosa, mas ele fez tão bom trabalho, pregou um evangelho tão simples, que eles entenderam a mensagem, sem precisar, poxa, eu vou precisar consultar Paulo se eu posso usar ou não posso usar. Mas peraí, eu tenho que falar com Paulo se eu posso, peraí, eu tenho que falar com Paulo, não. Paulo está falando que ele pregou um evangelho tão simples e puro, que eles entenderam que ele já não tinha, eles já sabiam o que eles podiam ou não podiam fazer, usar ou não podiam usar, comer ou não podia comer, porque Paulo não impôs um monte de regras, um monte de pode ou não pode, um monte de religiosidade. O evangelho para os coríntios foi puro e simples. Eles entenderam. Quem bagunçava os coríntios é quem chegava lá, que Paulo nem mandou. Vinha líder de outra igreja, passava a cidade, se auto-recomendava, apresentava uma carta, eu sou da autoridade, não sei. Não, Paulo falou assim, não é assim não. Paulo, eu preguei um evangelho simples e vocês estão deixando pessoas colocarem julgo sobre vocês. Por isso que ele colocou aqui, pela manifestação da verdade, recomendamos a consciência de cada um de vocês. Ou seja, vocês têm plena consciência no evangelho de tudo que vocês precisam saber. 3, por conseguinte, se o nosso evangelho permanece velado, vocês têm alguém ainda boiando que não entendeu nada? Está velado para os que se perdem, para os incrédulos permanece velado. Está velado para os incrédulos, dos quais o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo está dizendo, se tem alguém aí que não entendeu nada, que está voando na maionese, que não se converte, que não toma posição, é porque o véu está sobre ele, e quem botou esse véu foi o diabo. Tem alguém na visão de Paulo, e é assim, ele escreve a carta, que é melhor do que falar pessoalmente. Se Paulo fosse pregar o que ele está escrevendo, se eu fosse colocar a grosso modo,
Quer aceitar Jesus? Não, é o diabo está tampando a tua mente, que você não entendeu o que eu preguei até agora. Paulo está dizendo isso em carta, né? Mas se você não entendeu a mensagem do Evangelho, se você não entendeu o que Cristo veio fazer na terra, se você não entendeu que Ele é o Filho de Deus, se você não entendeu que Ele morreu pelos seus pecados, se você não entendeu nada do que eu preguei, que o diabo está tampando a mente de vocês. É o que Paulo está escrevendo. Onde? Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamos-nos como vossos servos, por causa de Jesus. Lembra que eu falei que Paulo, às vezes, ele não parece o pastor da igreja? Porque ele mesmo fala que chega na igreja e se coloca como servo, no mesmo patamar que os membros, dizendo que eu sou um serviçal no meio de vocês, eu vim para servir, né? Vocês são a glória, eu sou o caco que ajudou a gerar essa glória. Então Paulo, ele coloca que somos vossos servos por causa de Jesus, né? Fica sempre a dica para a pessoa: quanto maior é o seu cargo, mais escravo de todo mundo você vai acabar sendo, entendeu? Quanto maior o seu cargo, mais serviçal você vai ter. Na mente de Paulo, na mente de Cristo, né? O cargo só serve para servir mais. Eu sou membro, beleza. Eu sou diácono, vai servir mais. Eu sou vai servir mais do que o diácono. Eu sou pastor, pronto, aí tadinho, sofreu mesmo, que agora você chegou no patamar do serviçal, né? Na mente de Paulo e de Cristo é essa, né? Claro que tem pessoas, né, por aí, não, que agora não me importune mais, porque eu não estou mais nesse patamar. Não quer ser essa pessoa que ninguém me toque, não seja nada, seja inútil, porque aí ninguém precisa de você para nada, aí você vai ficar um intocável, e você não presta nem para ser tocado, né? Então, quanto maior o cargo, maior é o serviço, a dor de cabeça, a depressão, o sofrimento, Portanto, Deus que disse: do meio das trevas brilhe a luz. Foi Ele mesmo que quem reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro. Olha que maravilha! Para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós, né? Tem gente que esquece que é vaso de barro e acha que é vaso purpurinado de estrela, né? Tem gente que se acha um vaso purpurinado de ouro, prata, bronze, banhado a ouro, de diamante, de pérola. Quem vê uma novela sempre lembra a pérola. Olha só, por que isso, né? Daí é uma pregação. Porque Paulo está dizendo que o talento, o dom, o poder, a autoridade, isso sim são diamantes, pérola, ouro, mas colocado dentro de um vasinho de barro, que somos nós, né? Então toda essa glória, esse dom, esse poder, esse é exterior, não tem nada a ver com quem você é. Você só é vaso.
não sanitário, irmão, vaso de barro. Vaso de barro. Aqui está vaso de argila, vaso de barro, né? Irmãos, a gente tem, mas por que, né? Acho que desde quando a igreja era primitiva, eu acho que tem esse super vaso. Eu acho que tem desde a época de Paulo. Não tem como fugir, né? Quem vai estar aí hoje? Um super vaso. Quem vai estar aí hoje? Aí o terno da pessoa tá assim, ó. Eita. Tá igual os 3 reis magos atrás de uma estrela. Mas Paulo está dizendo: quem é Paulo? O homem que foi até o terceiro céu, que tem todos os dons, né? Um barro. É isso que Paulo está dizendo. Nós estamos todos no mesmo patamar, no mesmo lugar. Deus vai colocar um vaso e vai colocar em evidência. Deus vai pegar um vaso e vai colocar escondido atrás do altar. Deus vai pegar um vaso, colocar pedras preciosas. Deus vai pegar um vaso, colocar uns talentos. Deus vai pegar um vaso, mandar para longe. Deus vai pegar um vaso, vai colocar sentado aí onde é que você está. A Paulo está falando: somos todos vasos. Vaso. E o poder, e a glória, e a unção é exterior a você. Nem é teu, não pertence a você, está em você, colocaram em você. Se tirar, só fica barro. Se tirar, só fica barro. Se tirar o brilho do super vaso, só fica. Se tirar o super, só fica o vaso. Somos tesouros em vasos de barro, para que esse incomparável poder de Deus e não de nós. Somos atribulados. Agora Paulo está falando especificamente ao ministério apostólico dele. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, posto em extrema dificuldade, mas não vencidos pelo impasse. Esse aqui é para quem venceu 2020. Perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente por toda parte trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifesta em nosso corpo. Veja uma observação. Sempre que ele vai falar de Jesus, ele fala Jesus nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor nosso. Aqui ele só falou Jesus, porque ele está falando especificamente do homem sofredor. Jesus, o servo sofredor. Ele está falando que agora ele está, vamos dizer, se comparando, né? Incessantemente por toda parte trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus, a vida de sofrimento, seja também manifesta em nosso corpo. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus, a vida de sofrimento mesmo, seja manifesta em nossa carne mortal. Assim a morte trabalha em nós e a vida em vós. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, trocando em miúdos. Eu estou tomando na cara para vocês não apanhar. É eu que estou sofrendo para vocês não sofrer. É eu que estou plantando para vocês colher. É eu que estou ralando para vocês ficar no bem bom. Por isso o sofrimento e a morte vivem nos rondando.
para que vocês fiquem livres de tribulação, para que vocês estejam mais em paz, para que vocês operem a vida em vós. Estamos chegando aqui no final. Eu sei que vocês estão cheios de perguntas, segure. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está, acredito, a respeito do qual está escrito, acreditei, por isto falei. Isso é um ditado. Paulo está dizendo que ele só prega aquilo que ele acredita, que tudo que Cristo falou para ele, todas as experiências que ele teve, é por isso que ele continua sofrendo, não olha para trás, não retrocede, continua fazendo o que ele faz, é porque ele acreditou em tudo que foi ministrado para ele. Acreditei, por isso falei. Cremos também nós, e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, ressuscitará também nós com Jesus e nos porá ao lado dele juntamente convosco. Lembra que no 1 Corinto, no capítulo 14, no capítulo 15, aquela discussão de que alguém semeou na igreja que não tinha ressurreição dos mortos. Então olha que agora a igreja já está diferente. Eu acreditei, por isso falei, pois sabemos que ele ressuscitou Jesus e nos ressuscitará também e nos porá ao lado dele, juntamente com vocês. E tudo isso se realizará em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar em ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos deixamos abater, pelo contrário, agora em nós, o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, está repreendido, tá, mano? Pode não, é minha irmã. Depois. Aguenta aí. Jesus falou: deixa os mortos sepultar os seus mortos, vivos anunciem o reino de Deus. Calma aí, finalizando aqui. Parem de rir. Tem ninguém mais rindo? Por isso, não nos deixamos abater. Pelo contrário, e está gravado, né, irmão? Embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia, pois nossas tribulações momentâneas, põe o 17 na tela e o 18 que é bonito, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso, né? Põe que eu vou ler aí. Esse é o 17? Então, Paulo está dizendo que todo o sofrimento que ele está passando, por que ele continua então? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Posso ficar de pé? Pode encerrar aqui, né? Deus abençoe você que está na tua casa. Quarta-feira que vem, se Deus assim determinar, quiser, assim cremos, por isso preguei, acreditamos em nome de Jesus. Amém.